Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, situação no Equador tá um caos, o presidente mudou de sede, o parlamento foi invadido por manifestantes, a coisa tá realmente bastante complicada e muita gente não tá entendendo por quê. O porquê que de uma hora para outra, né, aparentemente de uma hora para outra, o Equador saiu de um país pacífico, democrático, para esse grande caos que tá nas ruas hoje. Quer entender por que isso aconteceu? Quer entender também muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim. Tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, vamos lá entender o que tá acontecendo, ó. Pra gente entender o Equador, a gente tem que entender que o Equador, obviamente, não é um país isolado. Existe já todo o contexto geopolítico da América Latina que fez com que movimentos de esquerda, movimentos de direita ganhassem força nos últimos anos. A década de 90 para a América Latina, incluindo o Equador, foi a década do chamado neoliberalismo, do consenso de Washington. O que seria isso? A adoção de medidas chamadas neoliberais, corte de gastos públicos. Então, por exemplo, você reduz benefícios sociais, você aumenta a arrecadação de impostos, você desregulamenta a economia, você deixa o mercado se autorregular, abertura econômica, privatização de serviços, privatização também de riquezas naturais. Lembrando que o Equador é um dos países que mais tem petróleo na América Latina. O Equador, por exemplo, faz parte da OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então o Equador ele privatizou geral. Se isso trouxe para o Equador uma bonança econômica, que foi a modernização, para a galera que era mais rica, né? A atração de empresas transnacionais, a variabilidade no poder de consumo da população, em compensação, a parte social da década de 90 ficou bastante aquém. É mais ou menos o que a gente hoje chama de ajuste fiscal ou medidas de austeridade. Você corta gasto público, aumenta a arrecadação de impostos, faz um ajuste fiscal, que geralmente economicamente até que é importante, mas socialmente causa uma série de mazelas sociais. Tanto que nos anos 2000 vai surgir ali no Equador, assim como surgiu em toda a América Latina também, governos que lutavam contra o neoliberalismo, contra a adoção desses ideais mais neoliberais, eles vão ganhar popularidade. No caso, por exemplo, do Equador, quem vai fazer muito sucesso é o Rafael Correa. E o Rafael Correa, ele vai, junto com alguns líderes mais populistas também de esquerda na América Latina, Evo Morales, o Hugo Chávez, até em menor grau mesmo, Lula e Dilma aqui no Brasil, Nestor e Cristina Kirchner na Argentina, a gente pode falar do Mujica, por exemplo, da Michelle Bachelet. Essa esquerda na América Latina, ela começa a fazer alguns processos, no caso do Equador, bastante radical, bem intervencionista, processos de nacionalização dos recursos naturais. Isso aconteceu no Equador. O governo, como motor da economia, então o governo ele começa todo aquele papo de austeridade, de corte de gastos públicos, vai por água abaixo, e o Equador ele começa a fazer programas de redistribuição de renda, programas sociais, que faz a classe mais baixa passar a ser consumidora. E aí o que acontece nos anos 2000 na América Latina como um todo? O governo, como motor da economia, ele incentiva o consumo. Se as pessoas estão consumindo mais, naturalmente as empresas lucram mais. Se as empresas lucram mais, elas contratam mais funcionários. Se elas contratam mais funcionário, é mais consumo, mais lucro, mais contratação. E assim a gente entra no ciclo virtuoso da economia. Claro que a gente não pode... Nossa, então esses governos de esquerda, eles foram sensacionais na América Latina. A gente não dá para pensar assim, claro, né? Por quê? Porque o Equador e todos os países da América Latina, eles só conseguiram fazer isso porque, primeiro, que nem eu falei para vocês, eles aumentaram o poder de consumo do mercado interno. Isso foi sim super importante. Mas o mercado internacional era um mercado internacional que, principalmente por conta da China, que estava consumindo cada vez mais, mas outros países emergentes também, né? A Rússia, a Índia, o próprio Brasil, estava pressionando o preço das commodities, ou seja, o preço dos produtos primários, lá para cima. A gente pega, por exemplo, o caso do petróleo. O petróleo ele chegou a valer, galera, acima de $150 o barril. E o Equador é um país que tem muito petróleo, então se aproveitando dessas benesses do petróleo, o governo agiu como motor de redução da desigualdade e aquecimento da economia. Pô, beleza, super interessante. Qual que é o grande problema? Que o Rafael Correa, não só o Rafael Correa, né? Mas todos esses governos de esquerda mais populistas, eles tiveram um certo prazo de validade. O da Venezuela passou um pouquinho, né, a gente percebe, mas eles tiveram um certo prazo de validade. Por quê? Alguns probleminhas foram surgindo ao mesmo tempo. Por quê? Quando o Estado ele interfere muito na economia, geralmente ele afugenta investimentos estrangeiros. Eu, por exemplo, se sou investidor e quero investir em algum país, eu vou buscar aquele país que tenha ideais mais liberais, que seja mais atrativo para os meus investimentos. Imagina se eu vou colocar, por exemplo, dinheiro no Equador.
Vai que o Equador ele nacionaliza o meu investimento. Não quero isso, percebe? E o Equador então ele passou a ter uma fuga de investimentos. Enquanto o petróleo estava com alto preço no mercado internacional, sem grandes problemas, vai. Algumas mazelinhas sociais, mas sem grandes problemas. Quando o petróleo, principalmente pós-crise de 2008, pós-redução do consumo dos Estados Unidos, Europa, ele começa a cair de preço no mercado internacional, obviamente os países da América Latina que dependiam da exportação dessas commodities também passam a sentir, porque eles não querem perder todos os benefícios sociais que foram criados. Então a gente tem, por exemplo, no Equador, programas sociais, mesma coisa que o Brasil, tá? Distribuição de renda, programas, por exemplo, de redução do déficit habitacional, etc. Então o Estado, ele começa a gastar muito, só que sem a respectiva arrecadação. Isso vai acontecer o que aconteceu em praticamente todos os países. A Argentina começa a ter inflação, o Equador começa a ter inflação, porque você gasta muito, só que não está arrecadando tanto. A gente fala que é um déficit primário. Então, no Equador, começa a surgir governos que vão tentar adotar políticas mais neoliberais novamente, ou seja, medidas de ajuste fiscal, medidas de responsabilidade fiscal. E dentro dessa proposta, vem ele, né? O Lenin, nome sugestivo, né? O Lenin Moreno, que é o atual presidente aí do Equador. Ele adota algumas medidas de controle fiscal. Só que pensa, para uma população que está acostumada a ter o paizão-estado fornecendo uma série de benefícios, é complicado você cortar esses benefícios. E o Equador, por exemplo, tinha um dos principais benefícios, que era o subsídio, a ajuda que o Estado dava no preço dos combustíveis. E aí o Equador, pouco a pouco, né, o que ele fez? Primeira coisa, pediu dinheiro emprestado com o FMI, o chamado Fundo Monetário Internacional. É como se fosse uma reserva internacional que empresta dinheiro para países em situação de crise, mas em compensação exige que o país abra mão da sua soberania econômica, que o país ele comece a adotar essas medidas chamadas de neoliberais, ou seja, que o país ele corte gastos públicos, aumente os impostos e tal. E o FMI, ele emprestou dinheiro para o Equador, mas falou, Equador, ó, eu só te empresto se você adotar algumas medidas. Dentre essas medidas estava o corte de subsídios, o corte de dinheiro que o Estado dava para deixar a gasolina mais barata, deixar a energia mais barata, um corte de deixar o país mais responsável. E aí a gente teve na semana passada o governo anunciando que ele ia cortar o subsídio do preço da gasolina, do preço dos combustíveis. Para vocês terem noção de como que o Estado ele subsidiava o preço dos combustíveis, quando o governo anunciou esse corte, aumentou em 123% o preço dos combustíveis. Agora você imagina, galera, que o Equador, assim como vários países da América Latina, dependem bastante do transporte, né? Obviamente, para fazer matéria-prima, para fazer transporte de tudo, né? Mercadorias, pessoas, etc. Imagina tudo ficando 123% mais caro, porque o transporte impacta em tudo. E isso começou a ter uma inflação gigantesca. Agora imagina que você faz parte da população. Você percebe que existe um organismo internacional, que é o FMI, que está mandando no seu país e você já está com baita desempregos, não tem dinheiro para consumir, uma péssima qualidade de vida e percebe que além de tudo vai encarecer o custo de vida. Dos alimentos, dos combustíveis, tudo na sua vida. O que você faz? Você fica desesperado, você sai às ruas. Até pensa, né, hoje o Lenin Moreno até anunciou que ele pensa que o Rafael Correa é o grande cara que está por trás dessas manifestações, que foi o antigo presidente do Equador, né? No período de bonança econômica, venda do petróleo a altíssimo preço. Não dá para saber, tá? É tudo ilação, não dá para saber se isso é realmente verdade. Mas fato é, a população do Equador saiu às ruas, principalmente os movimentos indígenas. Os movimentos indígenas que foram os mais prejudicados pelo fim desses programas sociais, pelo fim desses subsídios agrícolas, começaram a manifestar nas ruas de Quito. Para vocês terem uma noção, o poder, o presidente, né? O Lenin Moreno, ele até saiu de Quito e foi para Guayaquil, um local um pouco mais distante e mais seguro, segundo as suas ilações, né, segundo as suas presunções, para fugir dessas manifestações, dessas pressões populares. Para vocês terem uma noção, hoje mesmo o parlamento foi invadido por manifestantes que estavam insatisfeitos com essa política de corte de gastos públicos. É isso que acontece no Equador hoje. Ou seja, irresponsabilidade de governos que ao mesmo tempo, né, não pensam, por exemplo, você cortar, galera, subsídios 123% de uma hora para outra, para a população que já não tem poder de consumo, vai trazer uma mazela social que vai gerar manifestações, é óbvio. Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que também tem a irresponsabilidade de governos passados
que não souber aproveitar as bonanças econômicas, o tempo de benefícios econômicos, de arrecadação de dinheiro, para fazer uma mudança significativa mesmo do país e fazer com que o país não dependesse somente da exploração, da exportação de petróleo, percebe? Infelizmente, os governos eles são assim, né? Eles são populistas e eles querem atrair popularidade para eles naquele momento. Isso traz reflexo, como a gente pode ver hoje, para a situação do Equador. A gente percebe que, infelizmente, né, no Peru isso acontece, na Venezuela, agora no Equador, a América Latina, infelizmente, está pouco acostumada com democracia. A democracia é muito recente na América Latina. Então, volta e meia, a gente começa a se deparar com essas atitudes mais autoritárias, com essa derrubada de governo. Infelizmente, né, a democracia ainda vai demorar um pouquinho mais para conseguir se estabelecer no nosso país, no nosso continente, aliás. Belezinha, galera? Deu para entender o que está acontecendo? Toda essa confusão, por que o Equador está um caos no momento? Se vocês curtirem, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e também, claro, né, deixa nos comentários, quero saber sua opinião sobre o assunto, o que você pensa, tem que protestar, não tem, a população tem que aguentar esse ajuste fiscal, tem que protestar contra o corte de subsídios, quero saber sua opinião, belezinha? Valeu, hein, galera? Beijos, abraço e tchau, e até o próximo vídeo. Falou!